Ele não escutou, então. Professor, vai ter que hora a aula mais ou menos? 8h30. Galera, eu acho que não vou pegar pesado com vocês. Vou trabalhar mais esse conteúdo aqui com vocês. Aí dou por encerrado essa aula. Daí O fica senhor a parte de perspectiva. o senhor É, pega eu leve que eu falei tô pro. acidentado, tô até ponto na cabeça, professor. Ô, louco, cara. Moto? Acidente de moto? Pensa no piada do seu novo, mano. Acidente de Carro. trabalho ou de moto? Sei lá. Não, eu tive um mau súbito no volante e saí da BR e saí lavrando umas árvores, Ô, pedra e barranco. louco. Tá louco, cara. Esse de 7 vidas, uma deles já foi. Deus, tá louco. A sorte é que eu sou gato. Só Tem gato que tem 7 vidas, cachorro não tem. preservar as vidas aí, cara. Tá louco? Senão não chega aos 50. Viu, pessoal? Então, vou fazer o seguinte: vou trabalhar mais essa aula 2 aqui. E depois deixamos para semana que vem a parte de perspectiva isométrica. Senão nós vamos se estender bastante, que é a parte de perspectiva principalmente. Então, vou trabalhar essa parte aqui da folha e a caligrafia técnica. E na aula que vem eu trabalho a parte de perspectiva, que eu já tinha disponibilizado para vocês o material no grupo, tá bom? Eu até conversei com o Marcelo, falei assim, cara, eu não vou pegar pesado não, cara. Vou bem na boa aí, mas nós vamos compreender toda essa parte do desenho aí nessas 20 horas aí de forma online, tá bom? Vamos Tudo bom. nessa. Folha do desenho e a caligrafia técnica. Pessoal, quando nós falamos de caligrafia técnica, nos encontros presenciais, e que não é o objetivo de vocês, a parte dessa prática, muitas vezes, que vocês não vão ter usinagem no curso de automação industrial, diferente da parte do eletromecânico. A eletromecânica trabalha efetivamente na parte de montagem e manutenção mecânica, então precisa muitas vezes escrever, muitas vezes os alunos acabam mudando a forma da escrita. Então, em função dessas aulas do desenho técnico. Então, ele desenha a letra. Então, muitas vezes, os alunos vêm com aquela caligrafia, aqueles garranchos lá, escreve por continuado, eles acabam mudando, desenhando a letra em função da aula que eles tiveram no curso. Então, isso aí é bacana. Eu sou o exemplo disso aí. Antes de eu iniciar as minhas atividades no Senai, eu escrevia de forma contínua. Daí, como comecei a trabalhar a parte de leitura, interpretação e desenho, tive que mudar para apresentar para os alunos. E hoje, quando eu escrevo alguma anotação, eu escrevo dessa forma desenhada aqui. Essa letra de forma aqui que fala, tá? Se vocês estivéssemos... Não sei se vocês perceberam, olha só o que teria para vocês. Se nós estivéssemos na instituição, eu já ia propor aqui um exercício. Aqui você já teria um exercício proposto para ir apresentar a aula e vocês iam fazer esse treinamento prévio através de uma atividade. Então, essa aqui eu não vou trabalhar com vocês, tá? Mas se nós estivéssemos na instituição, eu trabalharia. Vamos lá, pessoal. Um desenho técnico dentro da empresa, indústria ou qualquer departamento tem valor de documento e, para tanto, deve receber atenção especial quanto ao item padronização. Os desenhos técnicos devem ser executados em tamanhos estabelecidos pelas normas técnicas e são chamados os formatos. O formato básico, pessoal, para a folha de desenho é o retângulo de área útil de 1 metro quadrado e de lados totalizam 841 milímetros por 1189 milímetros. Essa aqui é o formato básico, o A0, onde é derivado os demais formatos. Então, hoje vocês vão entender o porquê que nós temos a folha A4. Da onde que partiu essa folha A4? É desse formato básico.
Então, esse formato básico é aquela folha grande lá de 1 metro quadrado, né, que totaliza 841 por 1189 milímetros. Vocês já se depararam em uma indústria ou numa construção civil, onde é que os engenheiros estão analisando a planta, onde está representado algumas informações de construtiva, de construção do edifício, talvez, tá? Ou, ou uma situação estratégica. Então, abrem, não sei se já perceberam em filmes, o pessoal lá tem arquivado lá um formato básico lá de 1 metro quadrado, eles desenrolam lá, desdobram sobre a mesa para ver como que é uma fundação, onde é que tem um túnel de saída, tá? Onde que tá a transmissão de cabeamento, entre outros, tá, pessoal? Então, do formato básico designado por A0, deriva-se a série A, pela bipartição ou pela duplicação sucessiva desses formatos. Então, todos os formatos são semelhantes e resultam da multiplicação ou divisão por 2 do formato básico. A escolha do formato mais adequado deve ser feita entre os formatos apresentados na série A0. E as folhas de desenhos podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na vertical. Então, quando fala assim, o projetista, o desenhista, quando está utilizando, quando está plotando ou imprimindo um determinado projeto, ele pode fazer de forma vertical ou horizontal. Então, não tem uma norma específica que tem que ser somente horizontal ou somente vertical. Então, pode ser de acordo com a adequação da área útil do desenho, daí que vai ficar melhor posicionado. Então, pode ser tanto na horizontal quanto na vertical o que o desenhista ou projetista querem expressar nessa folha. Então, vamos analisar aqui, ó, pessoal, o formato DIN aqui, ó, já ainda a norma alemã, a norma ISO e a BNT, e também a norma brasileira atende essas dimensões. Ó, o formato A0 é o formato básico da série A. Então, onde totaliza a altura, digamos, vamos analisar aqui como um formato A0. Então, a altura seria 841 e a largura 1189. Dividindo por 2 aqui, ó, pessoal, 1189 vai ficar 594 por 841. Nós vamos ter o formato A1. 841 dividido por 2, nós vamos ter o formato A2 de 594 por 420. Para o formato A3, dividido 594 por 2, nós vamos ter 297 por 420. Agora, para o formato A4, ó, dividido 420 por 2, nós vamos ter o 297 por 210. Então, esse formato aí que nós utilizamos com maior frequência na escola, ou vocês já trabalharam, sei lá, talvez na educação infantil, quando solicitavam para os pais trazerem esse formato A4, que é o mais utilizado, mais usual, tanto em escolas, departamentos empresariais e também nas indústrias. É esse formato padrão. Mas ele é da onde que saiu esse A4? Do formato A0. Então, derivando a série A, nós temos esse formato aqui. Tá? E para o formato A3, então multiplica por 2. 210 vezes 2, 420 por 297. Então, vai ser sucessivamente dessa forma. E aqui os outros formatos, ó, abaixo do formato A4. Então, nós temos 210 dividido por 2, nós vamos ter... 297 dividido por 2, nós vamos ter 210 por 148. Formato A6, 210 dividido por 105, nós vamos ter o formato A6, onde totaliza 148 por 105. 148 dividido por 2, nós vamos ter o formato A7, onde totaliza a folha de 74 milímetros por 105. O formato A8, 105 dividido por 2, nós vamos ter 74 por 52. Então, tudo está derivado dos formatos das folhas da série A. Então, A8 é a menor, aqui vai aumentando a folha, A7, A6, A5, A4 vai aumentando, A3, A2, A1 e A0, que é a maior, onde totaliza 1 metro quadrado. Tá, pessoal? Conseguiram compreender aqui essa ideia? Sim. Beleza, então tocar o barco. Tudo certo. Tocar o barco. Positivo. Então, olha só, o formato básico aqui de 1 metro quadrado, de 841 por 1189.
essa folha aqui, esse retângulo dividido por 2, dividindo-se ao meio, nós vamos ter o formato A1. O formato A1 nós dividido ao meio aqui, nós vamos ter o formato A2. O formato A2 dividido ao meio, nós vamos ter o formato A3. O formato 3 dividido ao meio, nós vamos ter o formato A4. O formato A4 nós dividido por meio aqui, na metade, nós vamos ter o formato A5. Assim sucessivamente até o A8. Mas as mais usuais são essas aqui, para a área industrial. A5 muitas vezes nem utiliza. É A4, A3, A2 e A1 e A0 que são utilizados para plantas industriais, entre projetos mecânicos e elétricos industriais, tá? Aqui nós não vimos ainda, pessoal. Opa! Eu digo, os projetos lá dos equipamentos, a maioria usa 3. Onde se trabalha, eu não estou vendo quem está falando aí, pessoal. Trabalho na usina, digo, os projetos elétricos, principalmente dos equipamentos Olha e lá, tudo a maioria é 3. A3, cara, que legal. E é uma folha interessante, né? É um tamanho bom. Então tem A2, A1 e A0, 3 abaixo ou a quarta menor do formato A0, né? A0 seria uma, A1 outra, A2 outra e A3 a quarta menor, digamos, da proporção do formato A0. Pessoal, não falei para vocês, nós vamos trabalhar nas aulas seguintes a parte de sistemas de cotagem. Aqui é um erro gravíssimo. Eu já vou falar para vocês, porque a cota aqui na vertical, ela sempre vai ficar à esquerda da linha de cota, então nunca à direita. Então essa cota aqui do 841, a imagem onde eu peguei está errada. Tá? Então ela viria nesse lado aqui. Ela tem que estar à esquerda da linha vertical da linha de cota. A linha de cota aqui, a informação da cota, dessa dimensão, também nunca vai ficar abaixo da linha de cota, sempre acima da linha de cota. Então, essa linha de cota tem que sustentar a cota propriamente dita, a dimensão. Então, essa dimensão aqui não está errado aqui da forma como se encontra aqui nessa apresentação. Esse 1189 deveria estar aqui em cima e esse 851 à esquerda da linha de cota. Tá? Outra situação que está ultrapassando a linha auxiliar, que é uma linha contínua e estreita, isso aqui não pode. A seta deve tocar e nunca ultrapassar a linha auxiliar. Então tem uns macetinhos que muitas vezes nós faríamos essa prática presencial, mas explanando aqui para vocês, acredito que vocês já vão conseguir, digamos, se lembrar futuramente, e outro que eu vou estar disponibilizando essa gravação da aula de hoje também, tá? Então, a folha de desenho técnico, ela deve conter o espaço para o desenho, o espaço para o texto e o espaço para a legenda. Olha só, aqui nós temos um formato, não está expresso qual que é a folha, se é A3, se é A2, se é A4, mas aqui nós temos o quê? O quadro do desenho, onde aqui nós vamos pôr a legenda, informações técnicas de quantidade, de material, digamos, talvez a rugosidade superficial, não sei, são informações técnicas que é um espaço para o texto, aqui num projeto, aqui mais voltado à parte mecânica, ou conjuntos, e aqui seria o que o técnico, projetista ou desenhista quer expressar as informações, de tamanho, de comprimento, de detalhes, através daqueles símbolos, daquelas linhas, daqueles números, tá? Então, tem aqui duas situações. A legenda que sempre vai ficar no canto inferior direito, é o espaço para o texto, logo acima da legenda, e o espaço do desenho mesmo, que é onde vai ser explanado as informações técnicas, tanto para montagem, como formato, ângulo, posição, ou até mesmo informações para a fabricação de um determinado elemento, tá? Dimensionamento da folha. Como regra geral, deve-se organizar os desenhos distribuídos na folha, de modo a ocupar toda a área e organizar os textos acima da legenda, junto à margem direita. As margens e o quadro. As margens são limitadas pelo contorno externo da folha, e o quadro limita o espaço para o desenho.
A margem esquerda serve para ser perfurada para futuro arquivamento e as margens esquerdas e direitas devem conter as seguintes dimensões. Olha só. Aqui nós temos a margem esquerda, percebam que foi distorcida um pouco a folha, mas essa margem do quadro, a margem seria aqui e aqui o quadro aqui, que limita o desenho, a legenda e o espaço para o texto. A parte inferior, a direita e a superior tem uma dimensão X. E a dimensão da esquerda, percebam que é maior aqui, ela também que é uma dimensão X, inferior, superior e direita, e a esquerda é uma dimensão Y, tá? E aqui estão as dimensões. Para o formato A0, onde totaliza 841 por 1189, as margens inferiores, a margem inferior, superior e direita, ela é 10 milímetros. É normalizado. O formato A1, as margens inferior, direita e superior é 10 milímetros. E os demais formatos, A2, A3, A4, as margens inferior, superior e direita é 7 milímetros. E todas as margens desse formato, elas totalizam 25 milímetros à esquerda. Então, a margem esquerda de todos esses formatos, A0, A1, A2, A3 e A4, totaliza 25 milímetros. Esse 25 milímetros é aquela condição que passou ali em cima, pessoal, no slide anterior, que é para fins de arquivamento do projeto e perfuração. Então, não tem como guardar lá uma folha A0 numa gaveta, num armário industrial, onde tem a dimensão padronizada A4. Então, por isso que essas margens, essas folhas, esses formatos A3, A2, A1 e A0 são dobrados. Existem uma norma para a dobragem dessas folhas, que elas vão se resultar no tamanho da folha A4, que é para arquivar. Então, aquela folha lá de 1 metro quadrado, ela é dobrada de tal forma que vai ficar com o tamanho de 210 por 297, com a margem já perfurada para arquivar o projeto. Então, aqui, ó, a legenda, espaço do texto, espaço para o desenho, e as margens inferior, direita, aqui para a folha 4 e superior, elas totalizam 7 milímetros. E a margem para fins de perfuração futuramente, é 25 milímetros. Tá? Então, isso aqui também é padronizado. Dobragem. Vamos trabalhar aqui a parte de dobragem das folhas. Então, a norma da BNT 3.142 recomenda procedimentos para que as cópias sejam dobradas de forma que essas fiquem com as dimensões após dobradas similares às dimensões de folhas do tamanho A4. Essa padronização se faz necessária para arquivamento desses projetos e armazenamento dessas cópias, pois os arquivos e as pastas possuem dimensões padronizadas. Então, olha só, pessoal. A dobra da folha A0, que é aquela maior folha da série A, formato A0, olha só, tem 3 dobras aqui na altura dela, 2 com 297 e uma com 247. A legenda aqui é dobrada, a primeira dobra, olha só, efeito sanfona aqui. Primeira dobra, 185. Segunda dobra, que é esta aqui, do lado aqui, ó, com mais 185. A terceira dobra, 185. A quarta dobra, 185. Aqui onde é que eu estou passando o cursor do mouse. Duas dobras com 119,5 milímetros, ó. Essas duas. Essa dobra com 119,5 e essa dobra aqui com 119,5. Sobrando-se 210. Então, quando fizeram esse efeito sanfona, olha só, não é 210, não é o tamanho da folha A4. Então, aqui nós já temos a largura da folha A4. E depois é feito 3 dobras, 2 com 197 e uma com 247, onde vai ter esse formato de 210 por 297. Aqui, para facilitar a abertura do projeto, então também tem essa norma aqui que vai totalizar 297 e 247 numa distância de 105 milímetros. Tá? Então, é aqui como que é feita a dobragem da folha A0. Para a folha 1 já facilitou ainda mais. Ó, são 2 dobras aqui
na metade da folha A0, que seria A1. Ó, 185, 185, 130, 130. E sobrando 210 para fazer o efeito sanfona. E só dobra-se ao meio 297 por 297. Então, se tivesse que arquivar, seria perfurado aqui nos 210 e vai colocar junto com as folhas A4 esse projeto, mas trata-se de uma folha A1. A Professor. folha A2, 185, 96, 96, 96, sobrando 121. Quando fizer esse efeito sanfona aqui, vai totalizar o 185 aqui e o 121 aqui, a metade de 121, vai totalizar os 210. E é feito apenas uma dobra para trás aqui com 123 milímetros. Tá? Professor, Opa! aquela folha 1 é aquelas que eles usam nos projetos civil nas casas? A0, A1, tudo depende do porte, do que eles querem expressar nessa folha aí, meu amigo. Mas é isso aí. Essa aqui é menor, a metade da A0. A0 é aquela grandona ainda, onde vai totalizar 1.189 por 841 milímetros. Mas pode ser utilizado, com certeza. Se comportar todas as informações aqui na folha 1 para uma casa de, sei lá, 70 metros quadrados, pode ser utilizado esse tipo de folha. Se precisa informações maiores em função do terreno e talvez a escala onde é que eles querem expressar a planta, eles vão utilizar a 0, mas qualquer uma pode ser utilizada. Compete ao projetista e o desenhista qual folha que vai utilizar. Entendi. Olha só a A3, pessoal. A A3 já é a metade da A2, então já tem 297. Uma dobra com 195, outra com 105. Quando abaixar, ela vai ficar 210 a largura. Essa opção aqui para a margem esquerda para perfuração. E a altura com 297. Quanto à legenda, pessoal, isso aqui também é muito interessante para a parte de projetos. Então, todo desenho deve ser complementado com uma legenda. De modo geral, deve estar situado no canto inferior direito das folhas de desenho, sempre no canto inferior direito, e na legenda devem estar incluídas todas as indicações do desenho, como nome da empresa, departamento, órgão público, órgão privado, título do desenho, a escala onde está representado o desenho, as datas que foram confeccionados esses desenhos, talvez datas futuras, caso seja atualizado o desenho, caso tenha mudança no projeto ou no desenho, enfim. Assinatura dos responsáveis pela execução, aprovação e verificação, número do desenho, número da peça, quantidade de componentes, denominações de materiais e dimensões. Tudo isso aí, pessoal, não é obrigatório. Quem vai pôr isso aí é o cara que está desenhando, o projetista lá, as informações mais relevantes. Não que tenha que ter sempre, qualquer projeto vai ter que ter todas essas informações. Então, isso aqui é bem particular. Compete à indústria ali, ou até mesmo o departamento de projeto, o que eles vão querer pôr na legenda. Então, aqui nós temos uma legenda bem básica. Então, nós temos aqui a escala, onde é que vai estar, onde está o desenho. Então, dá para pôr aqui uma escala de 2:1, uma escala de ampliação desse desenho. O título do desenho deve estar constando aqui. O número do desenho. Aqui, caso tenha que fazer uma possível substituição, uma atualização, coloque aqui o número da substituição. O nome da empresa, a aprovação, quem que foi o desenhista, quem que vai aprovar o desenho, digamos o supervisor ou o gerente que vai analisar o projeto e vai, não, tá aprovado, não, tem que refazer isso aqui que não está de acordo. E aqui, um espaço aqui para pôr a quantidade de materiais, de peças, aqui a denominação do material, qual que é o material que está sendo representado no desenho. E aqui as dimensões técnicas, talvez tem parafuso, 5 parafusos, aço carbono 1045, rosca triangular. E aqui as dimensões, trata-se de um parafuso M8
passo 1,25 centésimos de milímetros a distância do filete. São informações técnicas para esse tipo de legenda, mas não necessariamente precisa ter todas as informações, tá, pessoal? Ô, professor, Opa, lá na empresa que eu trabalho, lá ele tem o projeto, o desenhista, coisa errada, sim, tem essa legenda, essas coisas, e eu mesmo vou tirar uma foto e vou mandar lá pra vocês verem lá no grupo. não, show de bola, claro, bacana. Aqui foi uma legendinha que eu peguei ali só para explanar, mas todo projeto que que alguém vai fazer uma instalação elétrica, talvez, ou mecânica, ou uma instalação, digamos, de linha, vai ter o responsável, vai ter essas informações aí. Mas que legal, tira uma foto amanhã e posta no grupo aí para nós visualizar como que ela é. Beleza? Show de bola. A caligrafia técnica, pessoal, então tão importante em um desenho quanto o traçado do mesmo. São letras e algarismos que deverão estar perfeitamente desenhadas para que traduzam sempre uma boa apresentação, não deixando margens a possíveis duplas interpretações quanto a valores ou palavras. Pode ser do tipo vertical ou inclinado, aquele itálico, essas letras, esses algarismos. Aqui nós temos uma situação. Primeiramente, isso aqui é antigamente, galera. Então, aqui antigamente, imagina lá, 1970, os caras não tinham ainda um computador onde conseguia, e nem uma impressora para imprimir os projetos. Os caras faziam deitados os projetos, tudo desenhando passo a passo, digamos, respeitando essas normas. Então, eles escolhiam uma altura X para a letra maiúscula, dividia a altura em três partes iguais e traçava-se uma pauta de um terço para baixo, que seria para comportar lá o J, o G, entre outras letras. O corpo das letras minúsculas seriam dois terços da altura escolhida. Então, se tivesse eu quero uma altura de 10 milímetros, o corpo das letras minúsculas seriam, digamos, 3,33, né? 3,33, praticamente ali. Seriam dois, não, seria 6,66. 6,66. Tá? Isso. A perna é o haste, um terço para cima e um terço para baixo. Então, dessa forma aqui, pessoal. Essa altura aqui é para letra maiúscula. Então, o cara escolheu, ó. Aqui seria 10 milímetros. Então, 3,33, 3,33 e 3,33. Tá? Então, dois terços aqui, ele ia definir as letras minúsculas. E traçava-se uma pauta para baixo aqui de um terço, de mais 3,33, que é para comportar aqui o G, o J, o P e o Q. E olha só, e um terço para cima aqui, baseado na altura definida, é para comportar aqui o B, o D, o F, o H, o L, o I, o J, o T. Então, aqui seria as letras minúsculas. E a letra maiúscula seria essa mesma altura aqui, quando eu quisesse diversificar letras maiúsculas com letras minúsculas. E aqui nós temos aqui mais a mesma segue o mesmo requisito para os números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galera, da turma aí, tem alguém que não escreva dessa forma? Ah, quero fazer uma anotação aqui numa agenda, numa reunião, lá, uma apresentação. Pessoal, claro que agora não tem como você trabalhar, né? Eu também não vou cobrar também uma entrega de vocês. Mas comecem, pessoal. Tire o capricho aí. Tentem escrever dessa forma. Depois vocês vão perceber que vai ficar mais interessante vocês, como futuros técnicos, escrever dessa forma. Até ingressar numa corporação, escrever algo, uma anotação. Minha letra emendada é meio feia. Você escreveu desse jeito. Ficou legal. Não, claro, não vai seguir fielmente essa forma aqui, tudo desenhadinho, bonitinho, né? Mas comecem, tentem escrever dessa forma e vocês vão ver aí que vai ser bem interessante aí para a carreira profissional de vocês. Isso foi bom. Galera, então, praticamente 9 horas aí.
Não vou, tinha proposto a parte de perspectiva isométrica, mas vou deixar essas duas aulas como complementar hoje, como complemento, a parte da importância do desenho, a utilização das linhas, a folha e a caligrafia. Então, vocês conheceram hoje os formatos, alguns tipos de linhas e bem como suas aplicações. E na aula que vem, nós vamos trabalhar com a parte de perspectiva isométrica. Então, nós já vamos começar a desenhar um desenho em 3 dimensões. Então, eu acredito que eu vou ter que utilizar um software para demonstração e ali também é possível cobrar uma entrega de vocês. Então, na aula que vem, possivelmente eu irei cobrar uma atividade extracurricular de vocês. Show de bola. Beleza, meus amigos? Beleza? Se não for escrita, pra mim tá beleza, professor. Minha mão direita não funciona direito. Ah, tranquilo. Galera, boa noite, boa semana. Até mais. Valeu, cuida. valeu. Valeu. Também. Valeu, professor. Agora a reunião do churrasco e cerveja final de semana. Eu comecei. Tá sobrando um tiro com corona. Você não pode, Hã? professor.